Olá a todos, meu nome é Rodrigo Ribeiro Correia, sou graduando do curso de Bacharelado em Biblioteconomia pela Unirio e discente de Iniciação Científica. Meu orientador é o professor doutor Alberto Calil Elias Júnior, pertencente ao Departamento de Biblioteconomia da Escola de Biblioteconomia do Centro de Ciências Humanas e Sociais da Unirio. O título da nossa pesquisa é Ocupação dos Territórios Digitais, Atuação das Bibliotecas no Ciberespaço. Sob a ótica das sociedades, pode-se notar a estreita relação entre as práticas exercidas e desenvolvidas pelos seus indivíduos com os artefatos tecnológicos predominantes do seu espaço-tempo. Não somente, a chegada de uma nova tecnologia em uma sociedade pode causar uma série de efeitos em seus indivíduos, como transformações comportamentais capazes de determinar trajetórias políticas, sociais e econômicas. A tecnologia, como produto das ações humanas no mundo, não somente transforma o homem, como também sofre constante alteração, resultante do próprio ciclo de tendências e mudanças do qual é protagonista. Nesse sentido, não é estranho pensar no ciberespaço como uma das manifestações tecnológicas predominantes das sociedades contemporâneas que se apropriam dos artefatos cibernéticos. Segundo Calil Júnior, na teoria social contemporânea é possível encontrar a afirmação de que estaríamos testemunhando e participando de um momento de grandes transformações, cuja principal característica seria a introdução em larga escala das tecnologias da informação e comunicação no cotidiano, com destaque para aquelas relacionadas à comunicação mediada por computadores, em particular a internet. Nesse sentido, considerando que as instituições criadas ao longo da história, desenvolvidas pelo ser humano com o propósito de ampliar e coordenar as suas ações no mundo, são produtos afetados por essas mesmas manifestações tecnológicas, há de se destacar a necessidade da ocupação desse território, o ciberespaço, pelas instituições contemporâneas que desejam se colocar presentes e atuantes na sociedade. Segundo Prado e Correia, essa necessidade já é eminente para diferentes organizações. O que antes se delimitava exclusivamente ao mundo offline poderá perder um importante espaço de atuação se desconsiderar sua presença online. A presença digital precisa ser criada e fortalecida tanto como vantagem competitiva como uma adequação. Tomando o histórico evolutivo das bibliotecas como referência, apresentado na obra de Wilson Martins, pode-se perceber que o surgimento das práticas biblioteconômicas antecede o surgimento do campo da biblioteconomia como ciência bem definida, assim como o conceito de biblioteca antecede o surgimento do livro como conhecemos hoje. Nesse sentido, não é estranho pensar em como uma instituição pode surgir para atender uma determinada manifestação das ações humanas, assim como essa mesma instituição pode se transformar para acompanhar uma determinada tendência tecnológica. Ainda nesse sentido, vale ressaltar, como aponta Calil Júnior, que alguns dos atores do mundo acadêmico estão entre aqueles que mais circulam no ciberespaço, que vem se tornando um dos mais importantes, se não o principal locus de produção, circulação e disseminação da informação, e que ao analisarmos essa ocupação sob a perspectiva das bibliotecas brasileiras, as universitárias são as que vêm se destacando no uso das ferramentas colaborativas. Segundo Prado e Correia, o conceito da presença digital se aplica ao universo das bibliotecas em geral. No entanto, aplica-se com propriedade às bibliotecas universitárias, levando em consideração seu importante papel na construção do conhecimento científico e seu envolvimento com a pesquisa, o ensino e a extensão. Ainda, estar presente no mundo digital representa a possibilidade de tornar a biblioteca conhecida, criar e manter redes de comunicação e informação, ampliar seu espectro de inserção na sociedade e atingir um público ainda maior para além de suas paredes. Por fim, sobre as ferramentas colaborativas, Capello reafirma que tem se tornado cada vez mais necessário que as bibliotecas, sobretudo as universitárias, compreendam que as novas tecnologias vêm alterando as formas de criação, busca e processamento de informações, e que devem perceber ainda que junto dessa transformação surgem novas necessidades em seus usuários. Originalmente, a pesquisa tinha como objetivo analisar o processo de ocupação e apropriação do ciberespaço e suas tecnologias pelas bibliotecas, assim como as estratégias informacionais e comunicacionais utilizadas nesse processo, com ênfase às bibliotecas universitárias brasileiras e seus colaboradores, anterior e durante a pandemia do novo coronavírus. No entanto, uma vez realizado o processo de aproximação às práticas teórico-metodológicas de uma pesquisa científica, algumas questões relacionadas ao plano de estudo original foram identificadas e reformuladas
com o intuito de adequar o processo de coleta e análise de dados à realidade da pesquisa. Percebido que o recorte do trabalho estava amplo demais, o foco do estudo foi delimitado para a análise dos processos de ocupação e apropriação do ciberespaço e suas tecnologias pelas bibliotecas universitárias das universidades públicas alocadas no estado do Rio de Janeiro. Para que se alcançasse o objetivo proposto, sistematizou-se a metodologia do trabalho da seguinte forma: a. Levantamento bibliográfico. b. Mapeamento das instituições. c. Identificação das formas de ocupação do ciberespaço. E d. Estudo e análise dos dados coletados. Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico com a intenção de identificar trabalhos que abordassem os temas de interesse, isto é, sobre a presença digital das bibliotecas universitárias brasileiras e o seu relacionamento com as mídias sociais. O material selecionado serviu como base teórica, ou seja, amparada pela literatura, que além de permitir um melhor entendimento sobre os campos de interesse, possibilitou o enriquecimento das reflexões que acompanharam os procedimentos subsequentes. Para o mapeamento, foi utilizado o Portal do Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior, Cadastro-MEC, para identificar as instituições de interesse. Foram utilizados os seguintes filtros durante a consulta avançada no portal: Instituição de Ensino Superior, em unidade federativa Rio de Janeiro, em categoria administrativa Pública Municipal, Pública Federal e Pública Estadual, e em organização acadêmica Universidade. Seguindo esses critérios, 6 universidades foram identificadas e classificadas em uma tabela para que então tivessem o seu site institucional explorado até que se localizasse a área destinada às suas bibliotecas. Os diferentes caminhos foram analisados e quando se registravam os percursos e elementos estruturais que destacavam ou não o acesso às bibliotecas. Esse caminho foi adotado uma vez compreendido que, segundo Sibilia, para que os sujeitos existam no ciberespaço é preciso que sejam vistos, uma vez que se opera o imperativo da visibilidade. Ainda foi elaborado um documento em que foram utilizados imagens, links e comentários descrevendo a experiência de navegação em cada ambiente. Uma vez localizadas, seguiu-se para o mapeamento das bibliotecas identificadas e suas respectivas formas de manifestação no ciberespaço para além da página das suas instituições. Percebido que essa manifestação acontece de forma predominante através do uso de redes sociais, optou-se também por registrar os perfis e páginas dessas bibliotecas nesses ambientes. Como padrão, foi adotado que apenas os perfis e páginas localizados através do percurso oficial, ou seja, indicados na página institucional das universidades, seriam considerados. Por fim, os dados coletados foram contabilizados e estruturados em uma tabela, de forma que se pudesse observar a adoção ou não do uso das redes sociais pelas bibliotecas identificadas, assim como a relação de predominância entre as redes utilizadas e a concentração de perfis criados entre as instituições. As 6 universidades identificadas no portal do Cadastro-MEC foram a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, UENF, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, a Universidade Federal Fluminense, UF, e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ. Após registrar a experiência de navegação até a página principal das bibliotecas, 113 bibliotecas universitárias foram localizadas e tiveram seu perfil institucional analisado. Dessas bibliotecas, 26 pertencem à UERJ, 5 pertencem à UENF, 9 pertencem à Unirio, 44 pertencem à UFRJ, 28 pertencem à UF e 1 pertence à UFRRJ. Durante a análise dessas bibliotecas, foram identificados 166 links que direcionavam para as suas páginas e perfis em redes sociais. Os ambientes identificados foram o Blogspot, com 14 ocorrências, o Facebook, com 62 ocorrências, o Flickr, com 1 ocorrência, o Instagram, com 49 ocorrências, o SlideShare, com 1 ocorrência, o Twitter, com 19 ocorrências e o YouTube, com 20 ocorrências. As tabelas demonstram os resultados mencionados, em que podemos observar a distribuição dos valores através das suas categorias. Apesar do número de links registrados ser superior ao número de bibliotecas identificadas, destaca-se que isso ocorre porque uma mesma biblioteca pode possuir mais de uma página
ou perfil em uma rede social distinta, visto também que nem todas as bibliotecas possuíam qualquer menção à existência desses ambientes. Ainda nesse sentido, algumas páginas e perfis identificados representavam toda uma rede de bibliotecas, mesmo que as bibliotecas pertencentes àquela rede também possuíssem seus próprios ambientes. Do total de páginas e perfis em redes sociais identificados, foram observadas diferenças expressivas não somente em relação à escolha por um ambiente específico, como é o caso do Facebook, que se destaca pelo número de ocorrências, mas também na distribuição de ocorrências entre as instituições, visto que existe uma concentração de 57,22% do total desses ambientes, equivalente a 95 ocorrências apenas na UFRJ. Em relação às outras universidades, a distribuição é de 24,69% para a UF, com 41 ocorrências, 13,25% para a UERJ, com 22 ocorrências, 3,61% para a Unirio, com 6 ocorrências, e 0,6% respectivamente para a UENF e o UFRRJ, com apenas uma ocorrência cada. Essa distribuição desigual poderia ser justificada pela quantidade de bibliotecas presentes em cada instituição, mas um fator que deve ser considerado, por exemplo, é a UFRJ possuir um número de ocorrências maior que o dobro do total de suas bibliotecas, enquanto a UERJ e a Unirio possuem um número inferior ao total de suas bibliotecas, o que sugere uma questão estrutural relacionada às políticas internas dessas instituições. Apesar dos perfis institucionais das bibliotecas analisadas, ou seja, o ambiente destinado a essas bibliotecas dentro do site institucional das universidades identificadas, terem sido localizados, destaca-se que nem todos estavam em um local evidente ou possuíam elementos estruturais do site que facilitassem o seu acesso. Ainda nesse sentido, durante a análise dos links que direcionavam para as páginas e perfis em redes sociais dessas bibliotecas, foram notados links desatualizados que direcionavam para páginas inexistentes. Não somente, apesar do caminho adotado como padrão do trabalho ter considerado apenas os ambientes identificados nas páginas oficiais das universidades, foi observado que algumas bibliotecas possuem perfis em redes sociais que não são mencionados. Destaca-se também que, de maneira geral, não existe um padrão aparente quanto à empregabilidade de algumas redes sociais utilizadas. Notam-se algumas tendências em casos específicos, como é o caso da UFRJ, que possui valores mais expressivos, e da UERJ, que concentra a maioria das suas ocorrências em um único ambiente. Esses fatores podem sugerir que, apesar das bibliotecas se colocarem no ciberespaço como forma de ampliarem as suas ações, ainda existem questões estruturais, possivelmente derivadas da relação das suas próprias políticas internas com as suas instituições de origem, que afetam esse processo de maneira negativa. Quanto aos objetivos do trabalho, as instituições foram identificadas e tiveram as suas bibliotecas mapeadas. A experiência de navegação no site dessas instituições foi registrada e serviu como material de fomento às reflexões construídas no âmbito do relacionamento dessas bibliotecas com as suas universidades de origem. Para além do espaço institucional, foi identificado que as bibliotecas utilizam as redes sociais como ferramenta para se colocarem e ampliarem as suas ações no ciberespaço, mas existem inconsistências nesse processo, como páginas desatualizadas, links quebrados e perfis omissos. Apesar do Facebook ter apresentado o maior número de ocorrências durante a pesquisa, não se pode concluir que seja a rede social mais utilizada pelas bibliotecas estudadas, uma vez que, a partir das inconsistências observadas, pode-se questionar se essa ocupação não acontece de fato em outro ambiente, não localizado. Portanto, sugere-se uma nova investigação que busque se aprofundar no mapeamento dessas bibliotecas para além dos caminhos aqui adotados. Essas são as referências. Agradeço pela oportunidade de apresentar o meu trabalho.